Olá, sejam bem-vindas ao canal Conselhos Femininos. Meu nome é Andréa Souza e mais uma vez aqui no Ouça a História. Você que acabou de se inscrever no canal, seja muito bem-vinda. Ficamos super felizes, em receber você aqui no nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, gente, se inscreva, compartilhe, ajude o canal a crescer para que a gente possa se sentir motivado cada vez mais estar aqui trazendo conteúdo para você e também ajudar, né, as nossas lindas que nos enviam as suas histórias, que envia, né, os seus relatos, né, que vem aqui à procura, né, de uma ajuda, né, e porque eu sempre digo, né, gente, em todos os vídeos que eu gravo, eu sempre falo que nós, como seres humanos, podemos ajudar o outro, sim. Às vezes a gente pensa que ajudar, muitas pessoas pensam que ajudar é de ajudar com dinheiro, algo desse tipo, e não é. A gente consegue ajudar o outro com uma palavra amiga, com um conselho, tá? Tem aquele ditado que diz assim, né? Se conselho fosse bom, seria vendido. É uma frase infeliz, né? É uma frase infeliz. É diferente de você dar conselho para quem te pediu, porque você não deve intrometer na vida de ninguém, né? Se a pessoa não te deu liberdade, se a pessoa não te pediu a sua opinião, você não deve intrometer na vida de ninguém. Mas quando temos pessoas que procuram ajuda, que tem tantas pessoas aí, né, gente, que precisam de ajuda, às vezes precisa de um conselho amigo, de um ombro amigo, ela não quer ser criticada, ela não quer ser julgada, ela não está pedindo para ser avaliada, ela quer simplesmente uma ajuda para sair da situação difícil que ela se encontra. E todos nós passamos por momentos difíceis, né? E tão bom quando a gente tem alguém que entende o que a gente está passando e sabe nos ajudar com uma palavra, né? Porém, algo que eu aprendi também essa semana é que o melhor conselho é aquele que está pautado na palavra de Deus, né? Porque quando você aconselha alguém dentro da palavra de Deus, esse conselho vai ser perfeito. Porque esse conselho não foi tirado de uma teoria qualquer, né? Esse conselho foi tirado do próprio Criador, né? Que nos criou. Quem mais nos conhece do que qualquer outra pessoa? Aquele que nos criou, que é Deus, que nos formou, que sabe o que se passa dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos, que sabe das nossas dificuldades, que sabe das nossas fraquezas, das nossas inclinações. Então é ele que a gente deve sempre buscar, né, ajuda. Então é isso, gente. Vamos para a história de hoje. Oi, o meu nome é fulana, que eu não vou falar o nome dessa pessoa, né, gente? E gosto muito do canal, desejo sucesso e que ele cresça cada vez mais. Muito obrigada, minha linda. Espero que cresça sim. Espero que cada vez mais pessoas como você nos inscreva, compartilhe, deixe seu like e comente também nas histórias, né? Bem, vejo que aqui posso falar um pouco a respeito da criação dos filhos nesse mundo que estamos vivendo. Tenho 2 filhos e estou passando por muita dificuldade em criá-los, em orientá-los. A forma que os meus pais me criaram não posso mais fazer. E dar limites está difícil. Tem horas que fico muito triste, desanimada e faço tudo por eles. Sinto que às vezes não é o suficiente. Um ainda é criança e o outro adolescente. E por mais que estude em boas escolas e tenha conforto em casa, não sabe agradecer. Tento ser amiga deles para que eles possam se abrir comigo e assim eles me procurem, né? Ao invés de procurar uma amizade ruim lá fora. Porém, eles irão crescer e sei que não vou poder impedi-los de viver suas vidas. Mas confesso que tenho medo que sofram por não saber escolher o melhor caminho diante de tanta bagunça nesse mundo. Como não sentir culpada diante dessa situação? Bem, é uma mãezinha que nos escreve, né? Está meia perdida com a criação dos filhos, uma criança e um adolescente nesse mundo do cão que nós estamos vivendo. Bom, minha linda,
eu também tenho filhos, né? Filhas, duas filhas também, uma criança e uma adolescente. Sei então muito bem o que você está passando e assim como muitas outras mulheres aqui do canal que têm filhos também, crianças pequenininhas, né? Cada estágio ali, né? Quando uma criança nasce, a gente vai tendo as dificuldades. Quando bebê, a gente tem uma e quando cresce, a gente vai ter outra. E é preciso a gente estar preparada para poder orientá-los, né, e ajudá-los nesse processo até que eles estejam aí adultos e eles mesmos aí vão seguir suas vidas. Em primeiro lugar, minha linda, nós, como colocamos os nossos filhos no mundo, a gente ama, é um amor incondicional. Porém, esses filhos não são nossos, né? Não são. Por mais que as mães digam, meu filho é tudo na minha vida, meu filho se eu morrer, eu morro com ele. Nossa, gente, perder um filho então nem se fala, né? A gente quando vê uma mãe perdendo filho, a gente sofre porque a gente imagina ali estar no lugar daquela mãe. Porém, né, entretanto, os filhos não são nossos, né? Quando a gente cresce, assim, eu também sou filha, então quando a gente cresceu, a gente quis viver a nossa vida, a gente fez nossas escolhas e os nossos pais ficaram para trás, né? Por mais que eles estejam presentes na nossa vida, mesmo assim, as nossas decisões, as nossas escolhas foram nossas. E dos nossos filhos, nossas filhas serão também. Não tem como a gente viver para eles. Não tem como sofrer por eles. Por mais a gente sofre porque vê às vezes eles sofrerem, mas não podemos sofrer por eles. Tem certas situações que acontecem que é preciso para que eles venham amadurecer. Então, sim, a nossa obrigação é ensinar eles o caminho onde ele deve andar, como assim diz a palavra de Deus, para que lá na frente ele não venha se perder. E que ainda se ele se desviar desses caminhos, ele coloque a mão na consciência e pense, não foi isso que meu pai e minha mãe me ensinou, então eu vou voltar para o caminho que eles me ensinaram. Né? Isso pode acontecer? Sim. Eu tive uma educação muito boa, né? Por mais que os meus pais sempre foram de família humilde, mas eu sempre procurei ouvir o que minha mãe falava. E graças a ouvir o que minha mãe falava, eu fiz boas escolhas. Teve momentos que eu fiz péssimas escolhas na minha vida. Fiz péssimas escolhas. Sofri por minha teimosia. Mas por eu ter tido uma orientação e exemplo, então logo eu me consertei. E agradeço a Deus por isso. Porque talvez se eu não tivesse tido uma orientação bacana e ali quando eu me perdi no meu caminho, eu não ia ter um alicerce, uma base. E aí eu não ia ter para onde retornar. Então, quando essa criança, esse jovem, esse adolescente cresce e não tem para onde retornar, ele não tem uma base, aí realmente ele vai se perder. Mas quando você cria ele bem criado, no sentido de educar, conversar, dentro da palavra de Deus, que é perfeita, gente, não tem outra orientação melhor que você possa dar aos seus filhos do que dentro da palavra os princípios de Deus, porque os princípios de Deus é o contrário de tudo que está sendo ensinado no mundo. O que o mundo mais ensina hoje? Que beber é legal, que fumar é legal, que ir pra balada é legal, que começar a vida sexual mais cedo é legal, que ser livre é legal, que as mulheres hoje têm que aproveitar o máximo da vida, fazer aí igual os homens fazem, porque as feministas de plantão, né? Elas pegaram tudo que o homem faz de ruim e estão repetindo. Em vez de pegar suas virtudes, as coisas boas, não. Elas querem bater de frente, só que bater de frente copiando aquilo que os homens sempre fizeram de ruim. Aquilo que todas as mulheres mais odeiam, né, que os homens façam, elas estão fazendo. Se prostituindo, bebendo, sabe? E não adianta. Por mais que a mulher bata no peito e fale, eu posso ser o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, biribirorô, ela não vai ser como homem nunca. Nunca. Porque quando esse homem, né, quiser ter uma mulher, uma esposa, uma família, ele não vai escolher essa mulher que já tá aí por aí no mundo solto, fazendo o que bem entender. Mas isso é machismo? Não,
Isso é o fato. Não vamos, isso é o que acontece. Isso não muda, não adianta. Não adianta, gente. Deus nos criou assim. A mulher é o pescoço, o homem é a cabeça. Se essas posições elas são alteradas, vai dar ruim, não tem como. E o que a gente está vendo é o quê? É famílias destruídas, jovens, né, que não querem, não pensam mais em casar, não pensam mais em ter sua família. Por quê? Porque tá ficando tudo destruído. Então muitos filhos são criados dessa maneira. As mães também têm que ter muito cuidado com o que falam com seus filhos, com suas filhas. Se hoje temos homens fracos, se hoje temos homens que batem mulher, que são violentos, que são isso, eles foram criados por uma mulher. E por que eles são assim? Foram criados por homens e mulheres, claro, né? Mas a mãe ali é mãe, é diferente do pai. E essa filha também está sendo criada como? Não, você não tem que pensar em casar, você não tem que pensar em homem, porque homem não presta, que homem isso, que homem aquilo. Essa filha vai crescer como? Como que essa filha vai crescer? Então, gente, tenha cuidado em criar os seus filhos, suas filhas. Né? Dê a melhor orientação possível dentro da palavra de Deus, não do que vocês acham, o achismo desse mundo, porque o achismo desse mundo é podre, tá tudo errado e o povo tá achando que tá certo e tá mil maravilha e não tá. Nunca houve tanta pessoas com depressão, com crise de ansiedade, pessoas tristes, vazias como agora. Ontem eu conversando com meu esposo, ele disse uma coisa que é a primeira geração onde os filhos são mais burros, desculpa a palavra, do que os pais, são ignorantes, que não são pessoas inteligentes. Ou seja, quer dizer que os pais estão mais evoluídos do que os filhos. Por quê? Claro, os filhos de hoje estão crescendo como, gente? Esse mundo virtual, as pessoas não conversam mais, ficam só pregados o tempo todo nas telas, não sabem questionar, não sabem argumentar, sabem a resposta pronta, mas não sabem o que está por trás da resposta. Então, tá triste. Eu falo porque eu tenho 2 filhas, eu tenho sobrinhos, então eu tenho propriedade para falar, eu sei muito bem do que eu tô falando aqui. Então, eu fui criada também num mundo completamente diferente. Tinha dificuldade, tinha problema, tinha, mas não igual como estamos vendo hoje. Então, tá muito complicado, minha linda. Então, eu entendo o que você tá passando. Mas o que eu, como mãe, posso te dizer é que tenha sabedoria no sentido de buscar em Deus para você saber conversar e lidar com seus filhos. Buscar em Deus, né, uma força espiritual mesmo, orar, pedir a Deus, clamar a Deus para proteger, para te dar forças, para te dar a sabedoria para lidar com as situações. Orientá-los, conversar, chamar para conversar e abrir mesmo o verbo, mostrar ali o que é certo, o que é errado, confrontar mesmo. Por quê? Eles vão vir com respostas prontas, mas essas respostas prontas vazias, porque muitos jovens hoje, eles vêm com o discurso pronto porque eles ouviram na internet. Esses videozinhos aí que tá por aí, à torta direita. Então eles vêm com as respostas prontas, mas eles não sabem nem o que tá falando. Eles têm a resposta, mas eles não sabem nem o que significa. Eles não sabem, você entendeu? Então quando isso acontecer, você tenha o que falar, você sim vai ter o que falar, você sim vai ter o que explicar. E aí eles vão começar o quê? A ouvir. E por mais que você ache que eles não estejam dando ouvidos, pode ter certeza que isso vai ficar. Porque eles vão passar por situações que eles vão pensar, nossa, bem que minha mãe me falou, bem que meu pai me falou, bem que minha mãe me disse. Ah, se eu tivesse dado ouvido, eu não tinha passado por isso. Ah, se eu não tivesse dado ouvido, eu não tinha... Você entendeu? É isso que vai acontecer. Porque a gente não tem como viver a vida para eles. Não tem. Mas nós temos que
falar a verdade, nua e crua, doa o que doer. Porque hoje também o que a gente vê é muitos pais que têm medo assim de perder o amor do filho e aí não chamam a atenção como deveria. Ah, meu filho tem que ter privacidade. Que privacidade o quê? Filho não tem que ter privacidade não. Somente, né, menor de idade não tem que ter, tá debaixo da sua casa, ou a casa é sua. Você que sustenta ele, você que dá comida, roupa. Que privacidade que ele quer? Privacidade ele vai ter quando ele tiver a casa dele, quando ele casar ou ela casar. Do contrário, você tem que saber sim com quem ele conversa, quais são os amigos dele, quem são os pais dos amigos dele, aonde ele vai, por que que ele vai, pra quê. Tem necessidade mesmo de ir? Ah, não, então não vai. Ah, mas por quê? Por que não? Autoridade. Hoje os pais não têm autoridade. Essa autoridade foi sendo tirada na medida que o mundo lá fora diz: não, seu filho tem que ter privacidade, não, você tem que respeitar, que ser isso, que ser aquilo. Meu corpo, minhas regras, o cabelo é meu, se eu quiser raspar, meu corpo. Então, assim, esse discurso que os filhos de hoje têm ouvido. E aí os pais têm perdido a autoridade diante disso. E se o pai e a mãe perdem a autoridade, como ele vai ensinar? Como ele vai repreender? Como ele vai, né, ter respeito? Então é isso, minha gente, que está acontecendo. É muito triste? É. E digo mais, não estou aqui apelando, mas hoje eu falo tranquilamente, sabe, assim, sem medo de dizer. Quem tem filho, amém. Vamos criar da melhor maneira possível, vamos aconselhar dentro da palavra de Deus, vamos orientar. Mas quem não tem, não arrume não. Porque nós estamos vivendo aí num mundo terrível. Num mundo terrível. E a gente não sabe daqui 10, 20 anos como que vai estar esse mundo. Porque se já está desse jeito, imagina daqui 10, 20 anos como que vai estar. Quem for ter filho vai sofrer, vai penar. Vai sofrer o pai e vai sofrer o filho, porque nós estamos num mundo cada vez pior, infelizmente. Mas isso faz parte, né, gente? São profecias que estão acontecendo e vão acontecer. Queira você acredite ou não, elas irão acontecer. Elas não precisam que o mundo acredite, porque o mundo não acredita. Para que elas venham acontecer. Porque elas vão acontecer e já está acontecendo. E as pessoas só não estão, né, parando para perceber, porque elas estão muito ocupadas, né, no seu dia a dia, com o seu trabalho, com suas conquistas, então. Mas aquele que para, pensa, observa, crer num Deus poderoso, esse sim sabe que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos proféticos. E a tendência, então, não é melhorar, é piorar. Então, aquele que usa da sabedoria e tem Deus como seu aliado, mesmo que passe por esses problemas todos que a nossa humanidade tem passado, esse ainda vai permanecer de pé. Porque tem Deus para cuidar, para zelar. E Ele cuida. Ele cuida. Mas aquele que não busca a Deus, aquele que não crê em Deus, aquele que tem um mundo, né, como o seu tudo, esse sim vai sofrer. Sofre o pai, sofre a mãe, sofre os filhos. Porque o mundo tá doido, tá tudo de cabeça pro ar. Então, minha linda, não se culpe. Não se culpe. A culpa de tudo que tá acontecendo não é sua. A culpa das escolhas, né, daqui um tempo dos seus filhos, não será culpa sua. O que você puder fazer para eles hoje, né, enquanto um é criança, o outro é adolescente, é orientar dentro daquilo que é correto, que é totalmente contrário ao que o mundo prega e ensina. E aí, você orientando, né, e dando limite, porque você tem que dar limite. Se você não tem autoridade, então busca ter a sua autoridade, porque você tem direito, porque você é mãe.
lá na frente, mesmo que ainda seus filhos escolham o que é errado, você pode ter certeza que eles vão voltar para o caminho correto. O que você não pode fazer é largar de mão e nem pensar assim, deixa eles fazer o que querem, vou conversar aqui, mas né, essa juventude está assim mesmo, essa geração é assim mesmo, moderninha, mas cada vez mais atrasada, porque eu nunca vi tanto atraso na minha vida como hoje, né? Então é isso, minha linda. Não se culpe, oriente, busque a Deus para você em primeiro lugar, porque você tem que estar bem, principalmente espiritualmente falando, emocionalmente, para que você tenha estrutura para lidar. Porque eles estão crescendo, daqui a pouco vai vir um outro adolescente, você tem uma criança e um adolescente, mas daqui a pouco esse adolescente já vai ser quase um adulto aí, e aí vai vir outro adolescente também, então são dois que você tem que lidar. Então você tem que ter realmente estrutura emocional e espiritual para lidar, porque tem coisas que são de ordem espiritual, tem outras coisas que são de ordem emocional, ambas andam juntas. E para você saber lidar e enfrentar essas lutas, você tem que estar bem, você tem que estar bem armada. E quem nos arma é Deus. Não é coach, não é psicólogo, não é livro de autoajuda, não é. É Deus. Porque só Ele para ter misericórdia do que a gente está passando hoje no dia a dia, né, para criar os nossos filhos. Mas a gente não pode perder a esperança, né? A gente tem que crer, né, sempre em Deus, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger e que a palavra dele vai se cumprir nas nossas vidas, né? Ensina os teus filhos aonde ele deve andar, para que quando eles crescerem, eles não se desviem dos seus caminhos. E crer nessa palavra. Tá bom, minha linda? Gente, essa foi a nossa história de hoje. Deixa aqui a opinião de vocês, você que tem filho, adolescente, criança, tá passando por dificuldade também como essa mãezinha? O que você acha desse mundo de hoje? O que você pensa? Será que vale a pena hoje ter filho? O que você aconselharia, né? Diga aí, tá? Deixa a opinião que é muito importante, tá ok? Beijo grande no coração de vocês e até a nossa próxima história.